Oi. Bom, boa tarde a todas aqui. Agradecendo já a presença de todo mundo. Essa é uma tarde muito gostosa, de trocas, de muitos, muitos aprendizados, né? Estou abrindo aqui, então, a live, Arte Terapia junto a crianças com deficiência visual, reflexões. E eu já vou passar a fala para a mediadora, que é a Yara, né, que vai conduzir junto com a Marcela. Mas só vou dar alguns recadinhos iniciais, pedir para os microfones ficarem desligados, para que a gente possa ter menos interferências, a gente possa ouvir todo o conteúdo, né? E vai ter um momento de perguntas, então aí sim, nesse momento elas vão sinalizar e aí vamos poder abrir microfones e ter uma troca também entre nós, né? E o evento está sendo gravado, essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do SEDES, mas fiquem tranquilas que só quem vai aparecer na gravação vai ser a Marcela e a Yara, então fiquem à vontade para deixar as câmeras abertas ou não, do jeito que for melhor para cada um. E no momento das perguntas, caso alguém deseje fazer uma pergunta abrindo o microfone, o seu áudio pode ser captado e aparecer na gravação depois disponibilizada. Caso você não se sinta à vontade, está tudo bem, você pode escrever sua pergunta no chat também, que a Yara também vai estar acompanhando o chat e ela vai passar depois e a gente vai seguir essa troca. Então, fiquem à vontade para usar o chat e no momento de abrir microfones também a gente vai sinalizar, tá bom? Bom, então bem-vindas, já agradecendo muito a Marcela por estar aqui com a gente, é um prazer, uma alegria aqui para o departamento, e agradecendo a Yara também, e vou passar a palavra então para a Yara, que é psicóloga, arteterapeuta e co-coordenadora aqui do setor de eventos e atividades do departamento, que vai estar mediando a live, junto com o Marcelo. Então, passando a bola, Yara. Olá, boa tarde para todas. Primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui mediando, estar aqui junto com a Marcela. Admiro muito o trabalho, admiro muito a Marcela. Então está sendo uma honra e um prazer estar aqui junto com ela, tá? Como a Nath já falou, né? Hoje a gente vai ouvir a Marcela falando um pouquinho do TCC, né? Que ela fez, né? Baseado no TCC dela. No encontro Arte Terapia, junto a crianças com deficiência visual, reflexões. Né? A Marcela, ela é psicóloga, gestalt terapeuta, arte terapeuta, mestre em ciências da saúde, especialista em psicologia hospitalar e neuropsicologia. Eu vou estar aqui acompanhando, mediando, como a Nath falou. Quem tiver alguma pergunta para fazer durante o percurso, né? Quiser colocar no chat ou levantar a mão, eu vou estar aqui de olho, tá bom? Aí eu chamo vocês. Marcela, é um prazer estar aqui com você. Vou passar a bola, então, para a gente começar. Tá bom. Bom, então boa tarde também para todo mundo. Eu quero começar também agradecendo o convite, também falar da minha admiração, né, pela comissão do setor de eventos, assim, pelo departamento. Tenho o prazer de ter um contato mais próximo com a Yara, com a Natália. Então, compartilho dessa admiração pela competência, pela sensibilidade e também pela alegria. Assim, acho que é um grupo com quem eu sempre tenho encontros alegres. Quero agradecer também a Selma, né, que está aqui hoje me prestigiando e que é uma grande incentivadora, né? Então é um grande prazer para mim poder contar com esse incentivo. Enfim, a Selma foi a orientadora também do meu TCC, né? A Betânia foi a segunda leitora. Enfim, então é muito bom estar com pessoas que a gente gosta e admira, assim. Então,
Como eu vou começar falando e eu vou reforçar o que a Yara falou, se vocês tiverem vontade, façam perguntas, façam comentários, é uma fala longa, então pode ser legal também ir quebrando e a gente vai conversando no meio do caminho. E aí, quando a Yara está falando do TCC, né, o TCC surgiu, o meu interesse pelo tema surgiu porque no momento final do curso de arte-terapia, eu acabei tendo uma contratação em um serviço de reabilitação visual infantil, que foi uma situação muito nova na minha trajetória, né? Então, vinha da área da saúde, tinha já tido contato com reabilitação física, mas sempre com adultos. E aí, se num primeiro momento eu pensei, legal, tem os recursos da arte-terapia para usar a meu favor, a gente, né, vou poder usar. Num segundo momento eu falo, mas espera, como é que lida com a deficiência visual, né? Assim, e muito a partir da minha referência mesmo, pensando que nos processos eu sempre gostei muito de ver o produto final dos trabalhos, né, nos processos de arte-terapia, então todas as elaborações que a gente vai tendo, né, à medida em que a gente observa as formas, enfim, conteúdo, e aí eu comecei a me questionar, de fato, né, de um lugar de muito desconhecimento. Então, e não só o desconhecimento profissional, mas também desconhecimento pessoal, assim, né? Me dei conta de que eu nunca tinha parado para pensar, né? Como é que é a vida das pessoas que têm deficiência visual? Como é que é isso, né? Como é que deixa eu olhar para essas pessoas, assim, né? Então, me dei conta e achei vergonhoso, assim, né, me ver nesta situação de, né, como cidadã, enfim, isso, né, descobrir, é como se eu tivesse descoberto um outro universo, né, completamente diferente, que está sempre aí, está à nossa volta, mas a gente às vezes não enxerga. Então eu vou pedir para a Yara colocar a apresentação e a gente vai... E já vou pedir, então eu estou falando dessa parada e já vou propor essa parada aqui, enquanto a Yara vai colocando a apresentação, que é, quando a gente pensa em deficiência visual, quando vocês pensam, né, o que vem? Que imagens, que sensações, que emoções, como é que a gente, como é que chega até a gente, né, a ideia de deficiência visual? Quem tiver vontade, vou pedir para colocar no chat. Pode ser uma palavrinha, pode ser um pensamento. Aí, Yara, você pode avançar, acho que uns 2 slides, assim, que a gente... Isso. Toque sensível. De olhos fechados eu sinto tudo. Sentidos. Então, assim, ó, eu acho que a gente pode, a partir daqui, né, então a gente, as palavras que apareceram aqui vão falando do sensorial, né, deste sentir, então dessa atenção e dessa importância do sentir. Então, de fato, a gente vai estar o tempo todo
lidando com estas questões do sentir, né? E é interessante que é como se, diante da ideia da deficiência, o que vocês estão olhando é a questão de onde é que está a potência, onde é que está a possibilidade, né? O que é que está preservado deste sentir, né? Então, acho que isso é muito bacana e que eu acho que é o olhar que a gente, de fato, precisa ter nessa situação. Deixa eu só fechar aqui. Podemos ir para o próximo, Yara. Tá. Então, eu vou, nesse primeiro momento, trazer algumas breves considerações do ponto de vista clínico mesmo, né? Da condição clínica, porque eu entendo que isso vai dando a base para a gente depois discutir algumas questões que vêm com o conceito de arte-terapia. Com as ideias da arte-terapia. E aí eu só quero ressaltar também que, assim, então esse foi um trabalho teórico, e esse tempo de experiência que eu tive neste serviço foi um tempo em que, de fato, eu tive pouca experiência, né? Então eu vou falar muito de um lugar de quem foi estudar, teve curiosidade, e tem, então, algumas referências teóricas, algumas ideias para compartilhar, né? Mas não que eu tenha uma vasta experiência no atendimento clínico a esta população. Então, a visão, ela é a nossa função, né? Ela é uma das nossas funções de contato, né? De contato sensorial, e ela é uma função responsável pela integração de boa parte de todas as informações que são necessárias para o desenvolvimento neuropsicomotor saudável e para a capacidade de aprendizado, né? Então, é como se no nosso conjunto de funções sensoriais, a visão fosse o carro-chefe, né? Como se ela conduzisse e fosse ajudando os outros sentidos em todo o processo de integração sensorial, que eu vou discutir mais para frente. Então, a visão, de fato, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento, e é fácil, então, a gente imaginar que quando existe uma deficiência visual na infância, existe um potencial de impacto negativo muito acentuado para as crianças, então, para esse desenvolvimento, para a capacidade de aprendizado, para a capacidade, para o desenvolvimento da autonomia. Por conseguinte, isso traz uma sobrecarga muito grande para as famílias, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista financeiro até, né? Como é que é ir cuidando todas as demandas que vão surgindo a partir de uma criança com deficiência visual, e nos casos em que, infelizmente, essa criança não tem acesso a tratamento, quando ela se torna um adulto que não tem autonomia, que não tem, né, uma capacidade de viver sozinho, isso vai tendo repercussões ainda maiores. Então, a deficiência visual na infância ameaça o futuro desta criança e o futuro, muitas vezes, da própria família. Então, a gente está diante de um problema de saúde pública bem significativo. Próximo. Do ponto de vista de categorização clínica, né, então a definição de deficiência visual, ela é compreendida como um grupo de categorias que vão abranger desde a perda visual leve até a ausência total de visão, né, que a gente entende que é a cegueira. Então, essas definições clínicas, tanto da cegueira quanto da baixa visão, que é um quadro que eu vou também discutir um pouquinho mais, elas são baseadas em valores quantitativos. Então, se a gente consultar lá a CID-10, a gente vai ter, né, os graus de refração, né, da acuidade visual, do campo visual. Então, a gente tem todos os valores numéricos que determinam a deficiência, mas esta avaliação quantitativa ela é muito pobre, né? Ela é só o começo, porque é necessário uma avaliação qualitativa que fale da incapacidade e da funcionalidade que é associada a essa condição visual. Então, se a gente tiver duas pessoas cegas, por exemplo, né, a gente pode ter um Andrea Bocelli, que foi super bem sucedido na vida, né, teve uma série de condições e teve um super, né, totalmente capacitado e totalmente funcional, e a gente pode ter uma pessoa com a mesma cegueira que viveu num lugar, né, sem acesso a qualquer tipo de recurso que se torna uma pessoa incapacitada. Então, por isso, a importância desse olhar para as questões de funcionalidade, e isso é feito através da classificação internacional de funcionalidade
incapacidade de saúde. Próximo. Então, a gente tem um número expressivo de crianças com deficiência visual no mundo, então a OMS fala de 1,4 milhão, né, 4 milhões de crianças. 90% dessas crianças vivem em países em desenvolvimento e muito pobres, né, ou muito pobres. E aí a gente tem um dado que é super importante, que é cerca de 80% das causas de cegueira infantil são preveníveis ou tratáveis. Então, isso é muito importante. A gente pode ter, em função de escassez de recursos, crianças que estão numa condição de deficiência visual ou cegueira porque não tiveram recursos para se desenvolver, e às vezes a gente tem aquelas condições bem básicas, né, da criança que é míope, não tem acesso à lente, não tem acesso a óculos, e de qualquer forma, mesmo em situações de que a gente tem uma condição socioeconômica mais favorável, precisa existir o acesso e precisa existir o conhecimento de que este tratamento é viável, existe, você consegue prevenir grandes incapacidades fazendo um tratamento precoce. Então, nos programas de saúde, nessa área, existe sempre a defesa da precocidade. Por quê? Porque existe uma peculiaridade que é, quando a criança nasce, quando o bebê nasce, todo o sistema visual, todo o aparato visual dele, neurológico e oftalmológico, vamos dizer assim, né, de olhos e tal, tudo isso está pronto, a estrutura está pronta, mas o sistema visual ele vai sendo aprimorado gradualmente até os 10 anos de idade. E a fase crítica desse desenvolvimento é nos primeiros 18 meses, né? Esse é o período crítico em que a criança vai avançando bastante na melhoria da qualidade de visão dela. Então, quanto mais precoce, maior neuroplasticidade e maior capacidade de resposta da criança à estimulação e ao tratamento. Um outro ponto que vale a pena destacar é que a deficiência visual, e aí a gente vai ter situações tanto de deficiência visual congênita, né, crianças que nascem às vezes com prematuridade, aí tem problemas visuais, ou pode ser uma condição adquirida, então, né, alguém que tenha lá na frente ou um tumor oftalmológico, ou tem um traumatismo craniano, perde a visão, então isso pode ser uma deficiência adquirida, mas o fato é que muitas vezes a deficiência visual ela vai estar associada a outras deficiências. Então, paralisia cerebral, por exemplo, né, é um quadro em que muitas vezes a criança também vai apresentar algum tipo de deficiência visual. Junto com a deficiência motora, tem também deficiência visual. Então, isso torna o tratamento, a reabilitação, a estimulação um processo ainda mais complexo. Próximo, eu apertando aqui no meu computador para ver se... E aí, eu não sei se vocês lembram de um vídeo que circulou uma época, que era um rapaz de uns 20, 30 anos, óculos escuro, espelhado e tal, e ele entrava de bengala, né, bengala branca no metrô, se sentava num lugar para deficiente, e aí dava uma erguidinha e começava a ler olhar o celular. Eu não sei se vocês lembram desse... Isso foi noticiado em jornais, enfim. Então, o que a gente pensa dessa imagem? O que dá para interpretar? A interpretação mais comum é, temos um farsante, né? O cara é um malandro, se aproveitou, está fingindo que é deficiente visual, que é cego, mas olha lá, tá olhando o celular. Este moço, na verdade, ele tem a baixa visão. Então, ele não é cego, não é que ele tem ausência total da visão, mas ele tem uma deficiência que vai ter, que pode ter diferentes características. Não é uma deficiência visual que as nossas lentes comuns corrigem, né? Não basta um óculos. E eu vou até pedir para a gente avançar um slide, Yara. E aqui eu vou trazer algumas, né, vou exemplificar algumas dessas alterações que são comuns nos quadros de baixa visão. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, a gente tem aqui a foto da menininha, né, tem essa imagem que é a referência, uma diminuição difusa de resolução da imagem, né, então existe um prejuízo dessa acuidade visual, então
não tem clareza de contorno, de contraste. A pessoa pode ter escotomas, então são essas manchas que vão aparecer no campo visual, então ela perde a configuração completa da imagem. Assim, quando existe uma alteração de campo visual mesmo, seja porque existe né, ele fica restrito a um campo mais central, é como se ele tivesse um foco específico, ou como se né, um dos lados da periferia também ficam perdidos ali na visualização. Então, né, uma alteração, uma restrição de campo visual. Então, estes tipos, né, essa forma de alteração, ela permite muitas vezes, e aí utilizando especialmente alguns recursos auxiliares, que a pessoa consiga ver, não com a mesma eficiência que uma pessoa vidente, ela consegue ver, mas ainda assim ela pode ter dificuldades específicas. Ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, na percepção de contrastes. Então, ela não consegue perceber degraus, ela não consegue perceber água num copo, né? A gente tem muito pouco contraste, então esse copo tem água, esse copo não tem água. Para ela se orientar para locomoção, isso pode ser muito difícil, né? As noções de profundidade. E por isso, sim, né? Então, ela tem uma deficiência, ela precisa da bengala, né, para se locomover, é um auxílio importante. Se ela está com a bengala, ela fez um treino para conseguir utilizar a bengala adequadamente, mas, e aí eu vou pedir para a gente voltar, Yara, para o slide anterior, ela sofre preconceito. Né? Então, é comum que essas pessoas sejam mal compreendidas, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de situação, de quadro. Então, a pessoa ela é mal compreendida, ela é hostilizada, a ponto de que, se eu não me engano, em 2016, né, surgiu o movimento Bengala Verde, que é justamente a promoção de divulgação de informações a respeito desse quadro e diferenciando, olha, a pessoa que é cega usa uma bengala branca, a pessoa que tem baixa visão usa uma bengala verde. Então, é possível que ela entre no transporte público com a bengala, sente no banco destinado a pessoas com deficiência e que ela leia o celular ou leia um jornal, enfim, que faça outras coisas e ela não é uma farsante. O que isso traz de diferenças, né? Quando a gente pensa nos programas de estimulação, nos programas de reabilitação, nos próprios programas educacionais, então, quando a gente tem as crianças com cegueira, elas vão ter um processo de aprendizagem que acontece através dos sentidos remanescentes. O tempo todo é um fortalecimento e uma estimulação destes sentidos remanescentes, tá? Todos são olfato, paladar, e vão utilizar como meio de comunicação, especialmente o braille, né? Quando a gente tem a criança com baixa visão, elas vão, né, a estimulação vai passar muito, todas as adaptações pela utilização de estratégias e de recursos ópticos auxiliares. Então, a ideia é de que essa criança consiga ler e escrever sem a necessidade do braille, né? Então, próximo e próximo. E aí também vou falar brevemente sobre esses recursos, porque a gente, como arte-terapeuta, tem que entender que a gente vai também ter que lançar a mão destes recursos, a gente vai ter que conhecer, e isso vai ser importante na condução do trabalho. Então, a gente tem aqui, nas duas primeiras fotos, o uso dos recursos ópticos, então, tudo que representar, tudo que for lente, são os recursos ópticos, seja lente de aumento, as lupas, uns óculos especiais. A gente tem os auxílios não ópticos, então, eu falei agora há pouco do contraste, então aqui a gente tem um teclado adaptado em que eles colocaram papeizinhos em amarelo, com as letras em preto, ampliadas, para que sejam mais fáceis de serem visualizadas, porque aí existe mais contraste. O caderno com a pauta mais alargada, com as linhas grossas, para que também exista mais contraste, para que a criança consiga escrever em letras maiores que ela possa enxergar, né? Então, todas essas adaptações são os não ópticos. A própria ideia de usar luminárias de foco, controlar a luminosidade da sala, enfim.
E, por fim, a gente tem os recursos eletrônicos. Então, hoje, se você, né, a gente sabe, assim, no nosso celular, a gente tem recursos de acessibilidade, então a gente tem uma série de leitores, enfim, tem uma série de adaptações possíveis, lupas eletrônicas. Os recursos eletrônicos, eles têm um acesso hoje cada vez mais facilitado, mas ainda assim nem sempre são tão acessíveis, dependendo, né, de questões financeiras e econômicas. O que eu vou ressaltar com a questão dos auxílios? Ainda assim, né, e aí tem duas fotos aqui das crianças olhando bem de pertinho, então essa questão da distância, às vezes, para muitas crianças vai ser fundamental, mas o quanto isso gera também de estigmatização, né? Então, numa sala de aula, como é que é essa criança que fica olhando tudo tão de perto? E aí isso vai exigir, então, sempre que existe uma criança, né, com essas necessidades, que toda a sala seja preparada, que a turma seja preparada e que todo mundo consiga entender o que está acontecendo ali para que haja maior aceitação e inclusão. Próximo. Então, falando especificamente agora das questões do desenvolvimento, a gente sabe... tudo bem? Eu estou indo rápido? Tá bom. Tudo bem, tá bom. Então, a gente sabe que a criança, né, o bebê, ele parte de uma condição de maior indiferenciação bebê meio, né, de muita dependência do adulto, e vai caminhando em direção a uma conquista gradual de maior independência e autonomia. A visão tem um papel, como eu já citei, fundamental. Então, se a gente pensar, muitas vezes por enxergar que a criança vai se mobilizando para concretizar outras ações. Então, né, é porque eu enxergo algo na minha frente que eu começo a entender que aquilo é minha mão, é porque eu vejo um objeto do lado do berço que eu começo a querer virar o meu corpo, é porque esse objeto agora está mais longe que eu tento me arrastar até aquele objeto. É como se a visão, né, fosse estimulando esta criança a ir desenvolvendo suas outras habilidades. Então, por isso que eu tinha dito que a visão, de certa forma, ela é um carro-chefe, então, não só nessa questão deste estímulo que ela oferece, mas também porque ela vai ter um papel fundamental em um processo chamado de integração sensorial. Então, até vou ler aqui, né, que a integração sensorial é a habilidade do sistema nervoso central de processar e organizar a informação trazida do ambiente através dos sistemas sensoriais, né, então dos nossos órgãos de contato, e recebidas também, então, todas as informações externas e as informações internas, né, recebidas do nosso próprio corpo através do sistema proprioceptivo e vestibular, produzindo respostas adequadas que permitam ao indivíduo usar o seu corpo de maneira adequada ao meio em que vive. Então, todas essas informações diferentes, elas precisam ser interpretadas, associadas, unificadas, e elas são fundamentais para o aparecimento das habilidades básicas, das respostas motoras, e também para o próprio desenvolvimento emocional, social, para a formação do autoconceito e para o desenvolvimento, né, global do indivíduo. Então, essa é a relevância da integração sensorial. Próximo. Quando a gente tem uma condição de ausência ou deficiência, né, ou uma baixa visão já ao nascimento, é comum que exista um distúrbio do processamento sensorial. Então, toda essa capacidade de integração, ela pode estar prejudicada e é possível observar alguns sintomas. E, nesses casos, a gente precisa pensar em avaliação, né? Então, esses sintomas basicamente falam de uma reatividade excessiva das respostas do bebê. Então, cólica excessiva, dificuldade para se acalmar, se assusta facilmente, dificuldade para regular sono, vigília, reação excessiva ao toque, aos gostos, aos sons, e aí a gente pode imaginar uma maior intolerância ao banho, por exemplo, corte de unha, né? Então, todos esses cuidados mais físicos, baixo tônus muscular, cansaço fácil, atraso de desenvolvimento, mesmo não tendo outras alterações sensoriais, incoordenação entre olhos e corpo, dificuldade em focar e sustentar a atenção, medo excessivo, tendência ao isolamento.
se a gente for pensar, são características que lembram o autismo. Né? Então, essa é uma outra questão que muitas vezes vai permeando a questão da deficiência visual, o quanto é importante que exista um diagnóstico diferencial. Pode existir a sobreposição, mas muitas vezes isso se confunde, né? Então é importante a gente lembrar da existência deste quadro. Então, e aí também é importante porque a gente foi pensando ali, né? Quando vocês falaram até no início, a primeira coisa que vem é o sentir, posso sentir tudo, né? Posso não ver, mas posso sentir. Mas como inicialmente esse sentir, ele também precisa ser cuidado. Ele não vem tão pronto assim, né? Próximo. Então, existe sim, né, esse impacto o impacto na integração sensorial, mas a gente tem que lembrar que o impacto sobre o comportamento emocional e social, ele vai depender da natureza do problema causador da deficiência, assim como da existência de um adulto que exerça constantemente, né, ou consistentemente a função materna e um ambiente que propicie estimulação adequada. Então, né, aquela ideia que a gente já conhece de que não é a deficiência em si que vai determinar o futuro dessa criança, mas o entorno, né, a qualidade desse entorno. Então, como eu também já disse, vou reforçar, por isso é que são tão importantes os programas de estimulação sensorial precoce, com enfoque ecológico. Então, hoje em dia, não, né, só é possível pensar na estimulação, incluindo a família nos programas de estimulação, incluindo agentes escolares, então, de fato, fazendo essa adaptação do ambiente doméstico, do ambiente da escola e da comunidade em que essa criança está inserida. Né? E muito dessa estimulação vai se dar através do brincar. Né? A gente também sabe da importância do brincar. Próximo. Marcela. Oi. A Selma colocou aqui no chat, né, essa questão da intolerância ao banho, né, que a gente até pensa que seria algo que seria agradável sensorialmente, né, e até questiona por que será, né, você tem algum dado maior em relação a esse incômodo, talvez, né, pelo toque da água, do banho? Então, na verdade, é justamente por esse distúrbio da integração sensorial. Então, para que seja prazeroso, para que o estímulo seja recebido como prazeroso, esse sistema precisa estar integrado, né? Todas essas sensações, elas precisam estar, assim, acomodadas, elas precisam ter um significado prazeroso, e isso acontece com mais dificuldade quando existe esse distúrbio. Então, é porque este processamento está alterado que ele não é bem... É como se essa informação potencialmente prazerosa, ela não é bem compreendida pelo sistema neurológico mesmo. Né? Não sei se responde, não sei se essa é uma... E essa é uma questão que vai ter bastante importância em todos os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente pensa na arte-terapia, né, na apresentação dos materiais. Tá bom, então já vi a resposta aqui da Selma. Então tá bom, então a gente... do ponto de vista psicoafetivo, a gente também vai tendo impactos, né? Acho que uma questão que ilustra bem, é bem emblemática, é do sorriso social, a questão do sorriso social. Então, a gente sabe que o sorriso social, ela é a primeira e a mais importante, talvez, tentativa de interação que o bebê tem com o meio, né? Com as pessoas que o cercam. Então, ele propicia uma experiência prazerosa de espelhamento, em que o bebê vai se percebendo como um ser diferenciado daquele que lhe retribui o sorriso. Né? E essa retribuição do sorriso tem um papel fundamental no desenvolvimento, então, do self e até de um conceito positivo do self, né? O olhar de validação, o olhar de amorosidade, o olhar de significação.
Nós, adultos, não resistimos ao sorriso de nenhum bebê, seja ele vidente ou não vidente, né? E eu estava procurando fotos e eu ficava, assim, todas as fotos que eu vi, eu ficava super encantada com sorrisos. Então, a gente não resiste, a gente sorri inevitavelmente a um sorriso de um bebê, seja ele vidente ou não, mas o bebê não vidente, ele não percebe que o adulto está sorrindo para ele. Ele não percebe a retribuição. Então, a gente tem uma ruptura deste processo, e o que acontece é que o bebê vai retirando o seu sorriso, ele deixa de sorrir, né? Ele vai, é como se, de fato, aquele comportamento não reforçado, ele vai deixando de acontecer. Isso vai tendo repercussões, né? Isso pode trazer repercussões tardias da interação social, a gente sabe o quanto o sorriso é importante, mas especialmente já no primeiro momento na relação do bebê com os pais, né? Como é que é para a mãe ou para o pai cuidar de um bebê que não sorri? Em bebês saudáveis a gente já observa isso, né? A gente vê, outro dia eu estava falando com enfim, eu acompanhei uma situação e a mãe ia me falando de uma sensação de assim, não sei se ele gosta de mim, porque ele não sorri, né? Porque ainda não estava sorrindo, mas de fato tem um significado para os pais, tem um significado na relação. Então, essa é uma questão importante já desde esse início. Além de tudo, a gente já vai tendo também esse impacto que neste processo de diferenciação eu-outro. Então, essa é uma questão central no desenvolvimento das crianças com deficiência visual. Próximo. E essa foto é de um bebezinho que tinha acabado de colocar os óculos, assim. Então, a legenda era o bebê que está enxergando a mãe pela primeira vez. Tá bem bonitinho. Então, o que a gente sabe, né, o que os estudos vão mostrando, é que o desenvolvimento global da criança com deficiência visual congênita, ela vai acontecer num ritmo próprio. Então, se essa diferenciação eu-outro é observada nas crianças videntes aos 2 anos de idade, nas crianças com deficiência visual, isso é observado aos 4 anos de idade. Essas questões vão reforçando a relevância do toque corporal e da voz no contato e na interação com este bebê. Não só no desenvolvimento psicomotor, mas também na estruturação psíquica do bebê. Então, esses estímulos todos, mais do que puros estímulos sensoriais, eles precisam ser gestos, ações enriquecidos de afeto e significado, e contextualizados em uma relação amorosa de aceitação e desejo por esta criança, né? Vale a pena também ressaltar que o tempo todo os pais eles vão estar nomeando para essa criança todas as ações, os gestos, os lugares, né? O tempo todo eu vou te abraçar, eu estou te fazendo carinho, daqui a pouco a gente vai tomar banho, você vai sentir água. Então, a fala que vai inserindo esse bebê, se isso já acontece naturalmente, é ainda mais acentuado, né? Ou a gente espera que seja ainda mais acentuado e mais enriquecido quando a criança tem deficiência visual. Eu quero só também destacar que essas referências aqui são referências da equipe da Laramara, que é uma associação que já tem uma longa história, uma longa trajetória na assistência às crianças com deficiência visual e deficiências múltiplas. Então, o site deles tem vários materiais, esses livros estão disponíveis, assim, então é um material super rico. Queria aproveitar para falar disso. Próximo. Em relação, né, aí se a gente vai pensando também, no momento em que a criança vai se dando conta da deficiência dela, né, quais são os sentimentos e fantasias que surgem. Então, a gente espera que ela apresente os estágios de reconhecimento e elaboração dessa percepção de diferença ou da perda, quando isso acontece após o nascimento. Então, né, todas as reações já conhecidas de tristeza, de raiva, de negação, enfim, então a gente vai, né, a criança vai apresentando essas reações emocionais. São comuns as fantasias compensatórias de onipotência, então as brincadeiras de super-herói,
né? Eu saio de um lugar da deficiência para um lugar da potência, da superpotência. Fantasias de punição e retaliação, então essa deficiência, será que eu tenho por um castigo? Né? Será que eu fui castigado pelos meus pais? E nesse sentido, pode ser que a criança apresente sentimentos de raiva dirigidos aos pais. Mas essa raiva tende a ser reprimida, porque a relação de dependência é muito intensa. Então, a criança tem muito medo do abandono, muito medo de que algum comportamento dela possa gerar a desistência dos pais. Então, ela também vivencia muitos sentimentos de vulnerabilidade e desamparo. Próximo. Esses dias eu também vi um videozinho, não sei se vocês viram, mas era um bebê, ele devia ter 1 ano e pouco, tinha um braço, né, com uma má formação, então ele tinha assim até a altura do cotovelo, e mostrava o encontro dele com uma adulta com a mesma deficiência. A Yara viu. Assim, ele fica muito... É muito bonito esse vídeo, assim, não sei se eu salvei, assim, mas é muito bonito. Então, né, esse reconhecimento, esse sentimento de como a criança percebe a questão da deficiência de uma forma muito profunda, né? Por fim, quando a gente vai olhando para essas questões do desenvolvimento, né, também o que as pessoas da área vão dizendo muito de qual é a compreensão que a gente vai tendo da deficiência visual, né? Então, assim, e não exatamente da deficiência visual, mas a gente precisa olhar para a pessoa. Então, existe um grupo de pessoas que vai dizer, olha, a gente não tem que pensar se é atraso, né? A referência não tem que ser a referência da criança vidente. A gente tem que entender que a deficiência visual, ela estabelece uma outra referência. Né, uma outra referência corporal. Então, e aí, né, como argumento tem o que é invisível aos olhos do cego. Peraí, só um minutinho. Mas o que é invisível aos olhos do cego não é invisível à sua sensibilidade, intencionalidade e singularidade. Eu acho que essa é uma questão delicada, né, porque a gente, enfim, acho que dá margem aí uma conversa, mas existe, então, essa postura e que tem o mérito de defender, né, uma visão positiva e das potencialidades da pessoa que tem a deficiência visual. E isso coincide com uma visão que eu acho que a gente tem na Gestalt, e é uma visão que, né, também cada dia a gente tem mais em relação às pessoas, e na área de pessoas com deficiências de modo geral também, né, que é a lembrança dessa tendência à saúde, à capacidade de ajustamentos criativos a partir de um ambiente que seja suportivo. Né? Então, diante de pessoas cegas, nos surpreendemos com a capacidade humana de buscar outras formas de sensibilidade para construir a vida psíquica. Eu trouxe aqui uma imagem do João Maia, que ele tem até uma página do Instagram. O João é palestrante, tem uma deficiência visual, ele tem baixa visão, teve uma deficiência visual que foi adquirida, parece que em 2006, e ele é fotógrafo, né? E ele, então, já fez exposições pelo mundo, fotografou nas Paralimpíadas, e o que ele fala é que ele fotografa muito pela audição, né? Então, se ele está ouvindo ali o jogo de goalball, ele tenta entender qual é o momento em que os jogadores estão se encontrando e que a bola está no pé, e ele busca registrar sempre o momento a partir da sonoridade. Próximo. Marcelo, só queria fazer um comentário que, né, você trazendo, né, o que é invisível aos olhos, o cego não é invisível à sua sensibilidade. Eu tive há pouco tempo um encontro com a Roseli Garcia, foi inclusive na aula da pós, e ela trouxe algo que eu achei fantástico, assim, eu acho legal compartilhar, né, que a percepção dela, né, acaba sendo sinestésico, assim, né, usa o próprio corpo e as sensações e as percepções para perceber o meio, o que está ao seu redor. E ela diz que através do movimento do ar, ela percebe que tem uma pilastra assim ao seu lado, né? Então, a forma como, né, vão utilizando de outros sentidos, né, para perceber o meio
eu achei uma colocação bem interessante, assim, que eu não conhecia, né, de trazer o movimento do ar como um lugar de Uma percepção do meio, para Aham, saber exatamente o que tem ao lado e desviar, né? aham. Oi, Yara, e quem é a Roseli Garcia? Não sei se eu conheço, acho que eu não conheço. Então, a Roseli Garcia, ela deu uma aula para a gente lá na pós, né, que eu estou fazendo, justamente sobre a questão da deficiência visual. Ela tem uma deficiência visual, né? Tá, E depois eu entendi. posso dar algumas outras referências. Tá bom, não tá bom. Então, próximo. Tá. E aí agora eu vou então falar propriamente da arte-terapia, né, para as crianças com deficiência visual. Então a gente sabe que a arte-terapia é o uso da arte como base de um processo terapêutico. Quando a gente pensa na arte-terapia gestáltica, a gente sabe da importância dessa apreensão, né, desse verdadeiro conhecimento que vem da apreensão organísmica, dessa experiência. E a gente também conhece todos os benefícios, né? O quanto é possível melhorar funções cognitivas e sensório-motoras, autoestima e autoconsciência, resiliência emocional, insight, habilidades sociais, capacidade de resolução de conflitos e estresse, né? Pode promover mudanças sociais e ecológicas. Então, pensando no que a gente foi falando sobre a deficiência visual, né, sobre esse contexto, a gente entende que a arte-terapia cai como uma luva, né, parece atender a todas essas demandas que a gente foi vendo. Próximo. No entanto, é importante que sejam tomados alguns cuidados mais específicos. Para isso, e aí eu vou então discutir um pouco dessas particularidades e usei duas referências principais. Uma é um grupo americano chamado Art Beyond Sight. Eles têm o site deles é riquíssimo, tem um monte de material disponível gratuitamente, enfim. E eles têm um olhar bem pragmático, assim, então eles vão falando quase não, um passo a passo mesmo de como é que é esse processo da arte-terapia, eles listam materiais, então é um site, são informações bem pragmáticas. A segunda referência da Judith, eu vou chamar ela de Judite, tá, gente, em português, que é para facilitar, que é a Judite Rubin, e que vai trazendo algumas reflexões um pouco mais aprofundadas, especialmente relacionadas à atitude do terapeuta, questões até da contratransferência. Bom, então, começando por esse grupo, né, e aí um dos pontos principais que eles destacam é o cuidado com o setting terapêutico. Então, a gente sabe, né, por definição, do quanto o setting ele precisa ser cuidado para que seja de fato constituído um espaço de segurança, né, e de confiança. No caso, né, no trabalho, no contexto de deficiência visual, esse espaço ele precisa ser muito bem organizado, né, planejado, para que exista um acesso facilitado aos materiais, para que haja segurança física mesmo, para que haja um espaço de circulação adequado. Então, né, a mesa tem que ter altura suficiente para que possa entrar uma cadeira de rodas, eventualmente. O espaço da criança tem que também permitir um espaço para que o terapeuta fique ao lado, fique atrás, né, e tenha diferentes formas de posicionamento. E, mais do que nunca, não podem existir mudanças, né? As coisas não podem mudar de lugar, nem os móveis, nem os materiais, porque é esta estabilidade que vai permitir que a criança, ao longo do tempo, desenvolva autonomia neste ambiente. Existem até os profissionais, por exemplo, lá da Laramar, eles vão falando de cuidados e muitas vezes que envolvem sinalizações na porta, né, sinalizações físicas, então, de objetos. Os terapeutas usam alguns marcadores físicos, então, uma pulseira, o perfume, né, tem um perfume que se mantém ao longo do tempo. Então, assim, uma série de cuidados que favoreçam esse reconhecimento da criança e a estabilidade deste ambiente.
Próximo. Então, ok, ambiente montado, eles vão falar. Então, o primeiro passo é ir em direção a esta criança, né? Então, que inclui desde a recepção da criança na sala de espera, e que vai abarcar essa chegada física e essa chegada emocional. Então, do ponto de vista mais específico da deficiência visual, é importante que, uma vez que o arteterapeuta se apresente para a criança, que ele também comece a antecipar o que vai acontecer em todas as direções, né? Então, a gente está na sala de espera, a gente vai para o ateliê, então a gente vai seguir aqui por este corredor que está em frente. Nossa sala é a segunda porta à esquerda, a gente vai caminhar até lá, caminha, uma vez que chegou na porta, olha, você está olhando na parede da frente, tem uma pia, tem uma mesa, à sua direita tem uma estante e depois uma janela, ao centro existe uma mesa, então é uma tentativa de descrição deste espaço, que é aquela visão que a gente tem quando abre a porta e vê toda a sala, né? A gente faz isso em 2 segundos, mas tudo isso precisa ser detalhado e descrito para esta criança. Muitas e muitas vezes, para que ela comece a fazer as associações e esse reconhecimento e essa familiarização. Então, a familiarização com o espaço é sempre o primeiro passo e ele é muito importante. O que eles vão ressaltando é de como é fundamental nesse primeiro momento que a criança se sinta totalmente aceita do jeito que ela é. Então, eles vão falar, o terapeuta vai seguir a criança, né? Ele vai ouvir, ele vai observar e muitas vezes ele pode começar a espelhar a criança. Pode repetir um gesto, pode repetir um som, ele vai o tempo todo segui-la, né? E questionar por que esse movimento, mas não aquele, por que esse som, né? Porque neste momento, o que significa para essa criança em particular? Então, ele o tempo todo voltado para a compreensão dessa criança. Os pais são bem-vindos, tanto para favorecer um sentimento de segurança da criança, que vai estar, então, adentrando um ambiente novo, quanto porque os pais se beneficiam de também das atitudes do terapeuta, eles também são orientados, eles também vão vendo como é que o terapeuta estimula e vai se relacionando com a criança, então também é um aspecto importante desse convívio. Né? Lá na frente os pais podem deixar de participar da sessão, mas no início esse processo de familiarização os inclui. Vale lembrar aquilo que eu já disse, então, para propor as atividades, o terapeuta ele tem que falar muito mais do que ele falaria com uma criança vidente, né? Ele tem que explicar o material, ele tem que mostrar esse material, ele tem que explicar a atividade, e é necessário também que exista um reasseguramento vocal contínuo da presença do terapeuta. A criança vidente sabe se o terapeuta está ao lado, se está mais ali no canto da mesa, ou se saiu da sala. A criança não vidente pode não saber. Então, ele precisa o tempo todo dizer, eu estou aqui, como é que você está, né? O tempo todo vocalizando para que essa criança vá tendo essa constância da presença. Próximo. O segundo passo, que eles chamam de o andar ao lado da criança, né? Esse processo inicial ele tem continuidade, o terapeuta segue aprendendo, mas ele começa a oferecer novas experiências. Pode ler uma história, pode ser um jogo, pode massagear os pés com uma loção, e começa a checar o interesse, seja de uma forma direta ou seja de uma forma indireta, qual o interesse que a criança tem em explorar novos materiais. Inicialmente, que eles chamam de materiais pré-arte, então são aqueles materiais que favorecem uma experiência tátil, água, areia, miçanga, loção, papel, e também os materiais artísticos. O que eles vão ressaltar é a questão de que os materiais nunca devem ser impostos à criança. Porque existe a defesa tátil, que está muito relacionada àquelas questões da integração sensorial que a gente viu lá atrás e que tem a ver com aquela história da banheira, né? Por que algo que a gente imagina que seja prazeroso não vai ser? Mas não é.
né? Porque o sistema não está pronto para receber. Então, a criança pode ter uma reação muito exacerbada e muito aversiva para estímulos que aparentemente não seriam. Então, é por isso que é importante respeitar, senão a gente pode traumatizar a criança, a gente pode ter um rompimento do vínculo com o terapeuta. Próximo. A terceira etapa, então, é de fato auxiliar a criança a explorar e a criar, né? Então, esse convite à exploração de novos materiais vai ser mais extenso, e é possível, pensando naquela questão então, da defesa tátil, adotar algumas estratégias que favoreçam a sensação de controle da criança. Então, a prioridade é dos materiais secos, então, primeiro é a areia, o papel, a miçanga, a semente, para depois introduzir materiais úmidos, né, a tinta, a água e tudo mais. Cabe lembrar que mesmo dos materiais úmidos, a gente pode também graduar e ter estímulos que são mais, que tem menos potencial aversivo, então a água morna ao invés da água fria, espuma de barbear, por exemplo, né? Então são estímulos que são úmidos de uma forma suave, diferente da tinta, por exemplo. Né? Uma das estratégias que eles usam muito é a questão de assentar a mão da criança sobre a mão do terapeuta para fazer atividade. E eles vão dizer, isso é diferente de segurar a mão da criança. Né? Quando você segura a mão da criança, você pode, sem querer conduzir, você deixa ela um pouco mais limitada e ela já está em contato direto com o material. Então, uma gradação, né, mais desejável é que você coloque a mão da criança sobre a sua própria mão ou sobre o braço e vá explorando o material. Já é uma forma em que a criança experimenta o estímulo sinestésico, né? Ela começa a experimentar um movimento e pode despertar a curiosidade para o contato. Né? Ela pode, daqui a pouco, coloca o dedo, daqui a pouco vai, e ela vai gradualmente, no tempo dela, se aproximando e interagindo com o material. No que ela explora os materiais, ela vai conhecendo as possibilidades dos materiais, mas ela também vai conhecendo as próprias possibilidades do corpo dela, né? O que eu posso fazer, o que eu consigo, o que eu não consigo. E nesse sentido a gente está, então, de fato, oferecendo um estímulo muito significativo à autodiferenciação. Nessa etapa também já podem ser inseridos, né, recursos variados, as músicas, instrumentos musicais, textos, enfim, né? Gravações, então tem aí uma série é um momento de ampliação. Próximo. Então, eu vou agora começar a trazer algumas reflexões da Rubin, e ela vai dizendo, então, né, a gente sabe dessa importância da brincadeira e da arte, então, é onde as crianças podem fazer o impossível, né? É o acesso simbólico e a elaboração, né? A gente pode conseguir a elaboração dos traumas passados, a possibilidade de ensaiar e praticar para o futuro, de novo, essa questão do desenvolvimento do senso de si. O terapeuta vai ter o papel de auxiliar na nomeação e na expressão de sentimentos. Muitas vezes, então, a gente lá atrás falou de sentimentos, a possibilidade de sentimentos de raiva mais reprimidos, então, é importante ajudar a criança a nomear e a expressar adequadamente, sem que seja de uma forma excessivamente hostil, que possa comprometer ou dificultar a relação com os pais. O terapeuta precisa lidar com a lentidão do progresso. Então, existe uma adequação de expectativa, muitas vezes lidar com sensações, né, os sentimentos de desânimo, de impotência, e é necessária uma atitude persistente do terapeuta. Uma outra questão que ela discute, até pode passar para o próximo, que eu acho que eu deixei aqui um rabicho, mas é a medida da liberdade expressiva permitida. Então, ela levanta uma questão que eu acho que é bem importante, e ela diz, esta é uma questão que permeia a vida não só do terapeuta que trabalha com a criança que tem algum tipo de deficiência, mas que trabalha com qualquer criança, que é um medo
de que alguma intervenção possa levar a uma desorganização psíquica ou a uma regressão psíquica. Isso faz com que o terapeuta adote, né, de uma forma defensiva, adote uma postura autoritária e restritiva, tanto da forma como do conteúdo da arte da criança. Então ela diz: nós temos medo por nós mesmos e por aqueles de quem cuidamos, das consequências da perda de si, perda do self, da fusão, da dissociação, da desorganização e da regressão. Próximo. O que ela vai encorajar, né? E vai encorajar, então, uma postura um pouco mais destemida do terapeuta, baseada na ideia de que os estados regressivos se associam ao estresse, mas os períodos de estresse também se associam ao comportamento criativo. E o que ela vai lembrar é, olha, no próprio desenvolvimento saudável, antes de avançar para uma próxima fase, muitas vezes a criança regride, né? Então ela vai lembrar disso, ela fala, então essa regressão nem sempre ela é prejudicial ou ela é danosa. Então a gente pode ter uma regressão que esteja a serviço do ego, que seja voluntária, que seja simbólica e que seja controlada. De novo, ela vai lembrar, a criança é um ser humano com tendência natural e intrínseca ao crescimento, à ordem e à integração. Uma diferenciação que eu acho que facilita esse, né, às vezes na prática clínica, um bom lembrete pode ser de que um enquadre seguro e estruturado permite o desenvolvimento e crescimento. Cortou? Não. Eu achei que tinha congelado. Então, o enquadre seguro e estruturado, ele permite o crescimento, e um enquadre rígido e autoritário, ele vai alimentar a dependência e a estagnação. Próximo. Já finalizando, né, não dá para pensar, então, no trabalho com as crianças sem pensar na intervenção familiar. A deficiência visual, ela vai ter um impacto significativo na relação conjugal, né, na própria dinâmica familiar mais ampla. É necessário um tempo de processo de elaboração e aceitação pelos pais e pela família. Existe a questão da sobrecarga materna, né? É comum que os cuidados, e são muitos, se a gente pensar nas crianças que precisam de serviços de reabilitação, então são várias terapias, né? A rotina é uma rotina extensa ao longo da semana, os pais precisam estar presentes, em geral as mães ficam com as crianças, os pais ficam no trabalho, até às vezes de uma forma defensiva e evitativa. Então a sobrecarga materna é uma questão. Irmãos saudáveis tendem a receber menos atenção, isso também pode trazer dificuldades. É comum a tendência à superproteção. E aí existe uma questão importante que é toda a construção do vínculo, como também, né, já foi dito, depende da construção de uma linguagem de interação perceptiva compartilhada pela família, né? Toda a família precisa entender destas questões para interagir de uma forma adequada. Então, as orientações né, de apoio, as orientações preventivas, que acontecem através dos grupos de estimulação precoce, apoio aos pais, tudo isso é bastante importante, relevante. Os pais também se beneficiam muito desse encontro com outros pais, né, pessoas que estejam na mesma condição. Próximo, já para encerrar. Então, respondendo às minhas questões iniciais, se é possível utilizar a arte-terapia junto a crianças com deficiência visual, que adaptações são necessárias, né, quais limites e alcances. Então, eu entendo que é possível, sabemos, né, que é possível, desde que sejam observadas as particularidades da criança, né, existem questões aí bem específicas. A natureza sensorial, lúdica e criadora do fazer artístico alinham-se perfeitamente à estimulação sensorial que é necessária, né, quando diante da deficiência visual. As limitações podem decorrer se a gente desconsidera essas demandas objetivas da deficiência visual, ou se, como disse a Rubin, a gente adota uma atitude muito impositiva e restritiva. E aí vou destacar, por fim, a importância do trabalho em equipe multidisciplinar, né?
que é bastante preconizada pela arte reabilitação, né? A arte reabilitação vem, enfim, tem toda essa tradição. É isso. E aí vou encerrar com uma frase, um trechinho, na verdade, de um livro do Walter Hugo Mãe, Homens Imprudentemente Poéticos. E ele diz assim: os olhos de Matsu nunca haveriam de amadurecer. Estariam para sempre vazios de imagens, vazios de luz. Contudo, por oposto, ela mesma era lugar de muita coisa. Chegava a afirmar que sabia o que seria a luz por colocar as mãos nas madeiras que aqueciam ao sol. Dizia: é uma espécie de olhar sobre nós. A luz é uma espécie de olhar sobre nós. Próxima referência. Então, eu encerro assim, pensando que a gente possa ter esse olhar iluminado, né, para todas essas questões. É isso. Obrigada, Doriana. Bem, Marcela, obrigada por compartilhar com a gente todos esses conhecimentos que você trouxe, né? Eu queria abrir aqui agora, eu acho, um momento, né, para se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser fazer alguma colocação. Eu acho que uma coisa muito importante, né, que você traz é esse olhar que é para ser transformador, né? A gente olhar aquela criança com todas as suas particularidades e potencialidades, né? E não se limitar àquilo que é limitante, né? Uhum. Selma está trazendo aqui, parabenizando, dizendo que é um lindo trabalho, uma contribuição ímpar para quem trabalha com as crianças cegas, né? Obrigada, Cegas Sam. e com baixa visão também, né? Acrescenta, né? Uhum. E nesse trabalho que você traz, né? Você trouxe bastante dessa pesquisa, né? Que você fez lá no centro de reabilitação que você foi trabalhar, né? Contratada ali para fazer um trabalho. Tem alguma experiência que você possa trazer você... Yara, eu tive assim, então, eu tive uma experiência que eu achei interessante, que foi justamente a participação num grupo de estimulação sensorial. Então, existia um formato que tinha avaliação oftalmológica, uma avaliação de optometrista, que faz toda a adaptação com esses auxílios ópticos que eu estava falando. Depois, a criança passava por uma avaliação psicológica e também por uma avaliação funcional da visão, que era aquela, né, que eu tinha citado da avaliação qualitativa. A avaliação funcional era feita por uma fisioterapeuta e por uma terapeuta ocupacional. E que era baseada, na verdade, assim, tinha uma caixa de uma série de estímulos, tem um padrão, até que é um padrão da Lara Mara. Então, são objetos com brilho, com cor, usa lanterna, uma série de objetos de estimulação visual. E esse trabalho é feito, então, na interação com essa criança, com os bebês, então, com as crianças menores, que eram até as crianças até 3 anos de idade. E muitas vezes eu fui participar desta avaliação também. Então, eu acho que tem uma experiência que foi muito rica, que era de fato, desse trabalho que é feito de modo integrado, que é feito, né, dessa construção, que ela é muito junta, assim, porque a gente vai observando, cada uma com as suas observações, enfim. Então, acho que
Isso foi interessante. E aí a gente fez também um grupo. Então, nesse grupo, então, tinha essa parte da avaliação e tinha um grupo de estimulação, então, sensorial. E que a gente, então, incluía os pais e ia utilizando recursos também da arte-terapia para ir sensibilizando os pais. Então, uma das intervenções, por exemplo, foi pedir que os pais fizessem uma maletinha, né, para a criança, que era uma maletinha que ia ter alguns objetos que iam permanecer sempre na sala, um chocalho, então era sempre um objeto musical, tinha um objeto mais afetivo, que era um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim, um objeto que pelo qual a criança se interessava. E aí a proposta era que os pais fizessem essa maletinha que iam conter os objetos, né? Então, com a proposta de a gente vai iniciar aqui uma viagem, e qual é a maletinha que vocês querem oferecer para o filho de vocês, quais as características dessa criança, como é que então vai ser essa maletinha, e aí os pais faziam isso com a gente nas sessões, e era esse momento então de reflexão, e aí esta maletinha também já precisava ter esses estímulos sensoriais, tinha uma parte de orientação bem específica de tragam fotos da casa, né? A gente quer ver a casa, como é que é essa casa? Então, um dos quartos, por exemplo, da bebê, era um quarto todo em tons pastéis, lindo, mas que não oferece estímulo para aquela criança, né? E no caso daquela criança, porque ela não percebia contraste. Então, a nossa orientação era, precisa colocar cores vibrantes, né? A decoração desse quartinho precisa mudar, porque a criança não vai conseguir perceber os estímulos que tem aí. Um outro trabalho, por exemplo, é de reconhecimento dos pais, né? E de como é que eles iam trabalhar as fotos. Fazer um álbum de fotos da família. Cada foto, ela precisava ter algum marcador e que ia ser o marcador principal de referência para aquele familiar. Então, o pai tem bigode, a gente vai destacar o bigode na foto, e o bigode vai ser sempre a marca referencial do pai, né? Vai sempre tocar no bigode quando encontra o pai, vai olhar para essa foto e vai sentir o bigode quando for apresentar. Da mãe ao batom, então, né? A médica, a oftalmologista até brincava, porque ela falava, toda mãe aqui tem que ter batom escuro, né? Não tem mãe aqui sem batom escuro. A criança precisa conseguir identificar os lábios, ela precisa, né, conseguir enxergar esses lábios, e aí, então, vamos ressaltar com batom escuro, né? Da irmã, enfim, então, eram trabalhos que iam sendo conduzidos desta forma, né? Ou o próprio momento de fazer uma massagem na criança, de cantar com a criança, e aí tem todo um roteirinho das sessões que precisavam se manter, uma música de abertura, acontecia a atividade, uma música de encerramento, então, né, essa manutenção da rotina para que a criança também fosse se autorregulando. Então, essa parte foi, assim, essa foi uma experiência bem interessante. Então, acho que é isso. E as crianças, acho que não só as crianças, né, mas as pessoas cegas ou têm baixa visão, eu acho que utilizam muito o conhecimento através do tato, né, algumas coisas, o que é concreto, né, algumas coisas, obviamente, são mais abstratas, né, aí vem com referências, associações, mas esse reconhecimento através do tato, né, para perceber e conhecer, fico imaginando até, né, a criança ali no bigode do pai, depois tocando o rostinho do pai com o bigode, né, para esse reconhecimento, muito importante. Mas acho que eu destacaria isso, assim, né? O quanto a gente, quando pensa em deficiência visual, a gente já entende que, já pensa em pessoas com a sensibilidade muito aflorada, muito potente, mas o quanto para chegar neste ponto, ela precisa Sim. passar por um processo, né? Porque senão, não necessariamente ela chega naturalmente aí, né? Então, Sim. eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, né? Que é isso que surpreende mesmo, né? Por que o banho é aversivo? Por que não dá para chegar já com tanto contato, né? A gente já logo imagina, então a gente vai tocar, né? E esse toque tem que ser muito cuidado, então acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Sim, e não é igual para todos, né? Por mais que Não seja a mesma deficiência, cada um tem a sua história, as suas vivências, as suas
a sua sensibilidade, né? Sim. A gente precisa conhecer muito bem quem a gente, agora falando do atendimento arte terapêutico, né? A gente precisa conhecer muito bem a pessoa que a gente está atendendo, né? Assim. Eu vou só aproveitar, só para falar uma última coisa. Eu tinha pedido, eu até falei para a Yara, falei para a Natália, eu tinha pedido filtro de café, que eu tinha pensado em fazer como se fosse uma máscarazinha, e ia pedir para fazer um furinho, né, mais periférico, assim, para experimentar ter essa sensação de um campo visual restrito. Então, quem tiver vontade depois, faça. Uma outra experiência que é bem interessante é fazer algumas simulações. Então, seja usando isso, né, uma máscara, então tendo totalmente o escuro, ou pode isso, experimentar por telinhas, por, né, coisas diferentes que deturpem a visão, e experimentar fazer coisas do dia a dia. Experimenta ir ao banheiro, de preferência acompanhado, assim, né? Porque às vezes dá um mal-estar. Mas a experiência, por exemplo, de ir ao banheiro sem enxergar, né? Ela é muito... eu fiz a experiência, num dos cursos que eu tive que fazer como treinamento, a gente fazia essas simulações e eu fiquei chocada, porque dá uma outra dimensão para a gente, né? Do que, então, como é que é? Onde é que está o... Como é que eu acho o papel higiênico? Como é que eu acho o lixo? Como é que para achar o lixo eu toco naquele lixo que se for num lugar público tá sujo, né? E eu tenho que... como é que... Né? Então, assim, como é que eu saio na rua? Outro dia eu vi uma pessoa que estava com bengala branca, eu tô entendendo que ele era uma pessoa com cegueira, e ele descendo aqui a Avenida Brigadeiro, e ia em alguns momentos, ele estava longe de mim, estava do outro lado, mas em alguns momentos eu via que ele errava a direção, aí ele corrigia, né? Ele ia, corrigia o ângulo, continuava andando, mas eu penso, uma avenida extremamente movimentada, né? O quão desafiador é conquistar essa autonomia. Acho que é isso, estou falando já. Oi, Sim. posso falar? Pode, Parabéns, adorei seu trabalho. Fiquei aqui, sabe, juntando as pecinhas das experiências que vivi enquanto professora, enquanto também psicopedagoga, né? O quanto eu cometi uns erros, né? Principalmente quando você traz essa questão da cor da bengala, né? Uma vez eu vi uma situação dessas aqui em São Paulo, e eu confesso que eu pensei, eu digo, nossa, né, ele está fingindo, a gente está com tão pouca fé, né, no humano, que a gente já cria todo um... Lembrei também de uma aluna, né, que estava perdendo a visão. Você está trazendo já as crianças desde pequenininha, né, você trouxe do bebê, mas é muito angustiante também você tratar, atender uma criança que sabe que vai perder a visão, né? Menina, né? Não porque o gênero pesa diferente, mas o quanto aquilo para ela já era dolorido, sabe? E o quanto aquilo me deixou profundamente, assim, sabe, me sentindo nada, né? Como é que eu ia fazê-la, né? Ter aquela força. E aí um dia eu lembrei de contar a história de uma amiga que estava fazendo doutorado na USP e que perdeu os olhos num acidente de carro, né? Então um dos olhos era um olho azul de vidro e tal. E aí eu contei como se fosse um conto de fadas para ela, né? Eu falei, ela que eu contei porque ela me autorizou, ela perguntou, ela ficou curiosa, né? Então eu contei. Mas assim, fiquei pensando nela agora, né? O nome dela é Júlia, né? Deve estar com uns 10 aninhos agora, né? Como ficou a história dela, né? Como fica isso para a gente? Os espaços, né? A gente tem, aleatório, assim, intuitivamente a gente gostava de manter as coisas quando ela vinha para o ateliê do jeitinho que ela tinha deixado na semana passada. E isso era intuitivo, eu não tinha esse conhecimento, né? E agora você traz isso como algo assim fundamental dentro do nosso atendimento, né? Então, assim, muito feliz de estar aqui hoje ouvindo todos esses esclarecimentos que você trouxe para mim. E pensando em todas as crianças, bastante tocada também. Né? Sim. Eu sou bordadeira também, sou fotógrafa. Aí quando você falou
do moço que você trouxe, né, do fotógrafo, eu lembrei do Bavica, ele sempre me inspirou, né, e às vezes também eu faço esses exercícios que você colocou, fico de olhos fechados, tento fazer alguma coisa, principalmente fotografar, né, e me divirto com o que vem, né, dessa fotografia cega que eu chamo. Mas eu saio aqui preenchida, sabe? Percebi que realmente muito valioso sua fala, seu conhecimento, seu trabalho. Fiquei com vontade de ler. Que legal, Nádia. Eu fico Muito feliz obrigada. e acho que assim você está trazendo uma questão. Vou agradecer o seu depoimento honesto, assim, né? Falando disso, de quanto é difícil mesmo e quanto a gente fica tocado. E aí vou compartilhar com você que assim um outro atendimento que me marcou muito no serviço foi de uma adolescente de 15 anos que tinha uma doença neurológica degenerativa. Então, ela vinha também passando pelo processo de perda, que é o que você está dizendo que foi vivenciando, né? E ela estava justamente tendo uma perda maior da visão. E veja, eu vinha de uma área da psicologia hospitalar, então eu entrei e eu dizia, eu sei lidar com situações de adoecimento, com situações, imagina, não deu 2 semanas, eu estava fazendo supervisão para ter suporte, né? Para ter colo, assim, para conseguir atendê-la de uma forma adequada e me cuidando também, né? Porque eu estava extremamente tocada com essa adolescente, né? E que estava super frustrada porque já não estava mais conseguindo. Ela adorava ir para a escola, né? Era um lugar super importante para ela de interação, de troca com os colegas, mas os colegas, nesta idade, já não estavam mais tão interessados nela. E ela estava se sentindo extremamente solitária. Então, uma fase super delicada, né, para lidar com uma deficiência assim dessa natureza. Então, esse foi um caso que me tocou bastante. Então, quando você vai falando, eu me identifico com você, eu sei do que você está falando, porque é difícil mesmo. Temos uma pessoa com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu achei ótima essa fala, que me toca muito, né? Além de ter tido experiências também, como a Nádia falou, eu fui professora, né? Na sala de aula, com essa dificuldade, né? Pela falta de conhecimento, né? E aí vai. E tem um filho que tem baixa visão, ele tem retinose. Tá. Então, essa questão, eu falo assim, eu vou colocar 3 questões bem rapidinhas, que são a questão da família, que eu acho fundamental, porque a gente vive num mundo tão, assim, que tudo é muito sabido, assim, né? Tipo assim, as ações são muito rápidas, né? E, de repente, a gente esquece que a outra pessoa não tem as habilidades que a gente tem, e a gente vai, né? Meio no automático. Sim, Então, uma sim. é essa, né? A outra é o próprio diagnóstico, porque ele foi diagnosticado bem mais tarde, assim. Ele tem perda visual e auditiva, na verdade, mas a visual foi diagnosticada bem mais tarde. E confundida com falta de atenção, com déficit de atenção, porque ele caía, ele pulava, ele bate a cabeça porque não enxergava, né? Outra questão é a própria segurança da pessoa que tem baixa visão. Porque, como meu filho, eu não tinha conhecimento, então ele se machucava muito. Né? Sei. E até no trabalho, eu imagino, de arte-terapia, essa questão é uma questão muito importante para ser trabalhada, né? A segurança. Muito para se pensar bastante sobre isso. Então, na verdade, é um depoimento e um elogio ao seu trabalho. Eu acho que, assim, essas possibilidades que se abrem, né, são importantíssimas. Parabéns. Obrigada. Como pronuncia o seu nome? Márcia. Ai, Márcia. Tá, eu estava vendo outra coisa aqui. Tá. Márcia, então também vou agradecer o seu depoimento, né? No TCC, eu até fiz, assim, um grande... eu dediquei o trabalho aos familiares, né, assim, porque eu entendo que é uma grande jornada, né, lidar com todas essas questões que vêm da deficiência. Então, quando você vai falando
E aí acho que você está contando dessa situação, né, que é do tardio, do quanto esse diagnóstico tardio ele tem impacto. Acho que você está levantando uma questão importante, que é o quanto todos nós profissionais, seja da educação ou da saúde, a gente não lembra de pensar em deficiência visual como uma hipótese para as alterações, não passa pela nossa cabeça, né? E acho que você está levantando isso, o quanto a gente precisa começar a lembrar disso que é muito mais básico, né? E vai tendo implicações mesmo, enquanto, né, não existe a identificação correta, quais as implicações que vão surgindo. Acho que quando você fala desse ritmo, né, e dos descompassos que às vezes acontecem na família, eu tenho a impressão que hoje é uma questão de todas as famílias, tendo né, a existência de uma deficiência visual ou não, como é que a gente se conecta de fato, como é que... né? E acho que quando a gente vai falando deste outro ritmo, de fato, nem sempre é fácil acompanhar um outro ritmo, né? Seja ele mais acelerado, ou seja ele muito mais lento que o nosso. Né? Então, acho que eu fico pensando que em alguns momentos é inevitável, mas eu acho que essa lembrança ajuda, né? Assim, então, pera lá, quais os espaços que a gente vai ter de encontro? Né? Isso, você tem... Não, peraí, deixa eu retornar, deixa eu Isso. voltar. Volta. É um exercício. É um aprendizado muito grande e um exercício também. Já a todo momento você está se observando, né? E observando o outro. Sim. Sim. E que idade tem seu filho? Hoje ele tem 22. Já é emoção. E como assim? Eu tinha possibilidade de estímulo, de conversa, de várias coisas. Então, assim, ele não perdeu fala, não perdeu... ele tem uma vida normal, assim, né? Tendo as possibilidades dele, tem uma vida normal. Tá, que legal. E ele vai atrás de informações, assim, você acha ele bem informado? Ele vai atrás, ele se conecta com outras pessoas, ele já quis ir até num programa falar sobre as questões dele. Que legal, Márcia! Bem legal, bem legal. É interessante isso, por exemplo, ele tem a etinose dele, tem a perda periférica, né, total, dos dois olhos. E aí, às vezes, as pessoas... Aí é uma coisa interessante, as pessoas às vezes não sabem que ele tem e acham que ele não está observando a pessoa para não cumprimentar. Tem a questão social também, que é bem interessante. E, às vezes, também ele tromba com pessoas que ele não viu a pessoa, ele tromba. As pessoas ficam muito bravas, ou às vezes ele pede desculpa, mas às vezes a pessoa fica brava, né? Então, acontecem coisas assim que, para ele mesmo, são testes, assim, né? Testes de continuar, de vivendo bem, né? Sim. Mesmo acontecendo essas coisas que, às vezes, mexem bastante com ele, né? Mas, enfim. Sim. Que aí ele vai também desenvolvendo esse enfrentamento, né? Ele vai... São os ajustamentos, né? E adaptações que vão fazendo. Obrigada, Márcia. É isso. Obrigada a vocês. Obrigada. Doriana também está com a mão levantada. Oi, queria agradecer a Marcela, assim, acho que trouxe vários pontos para a gente pensar em como a gente tem que experienciar o lugar deles para a gente poder criar estratégias de como criar um espaço de segurança para que ele possa experimentar também, se abrir para experimentar muito, assim, né? Acho que ficou bem claro, assim, todos os pontos que a gente precisa estar atento e tudo. E assim como a Márcia, eu tenho um filho que tem deficiência visual e foi descoberto também tardiamente, que é a síndrome de Irlen, que não é uma deficiência muito falada e que é mais comum do que a gente imagina um pouco, e que isso gerou várias outras... causou outras coisas assim no desenvolvimento dele, social principalmente, e que realmente assim a gente olha como passa batido, é o que nem tu falou, é uma das últimas deficiências que a gente pensa no desenvolvimento ali. Sim. Porque você olhando assim, aparentemente não tem nada de diferente,
Mas agora, por exemplo, depois que eu soube tudo que eu conheci, que eu fui atrás, que eu fui saber, se a gente olha para trás, a gente diz, puxa, olha isso, estava tão claro ali atrás, isso aqui para levar para esse caminho. E, tipo, mesmo tendo tido, que nem a Márcia falou, vários recursos, reorganização neurofuncional, fonoaudiólogas, entre várias terapias, que a gente falou, assim, vários recursos terapêuticos para desenvolver bem, tem coisas que, tipo, nem todo mundo vai a fundo, que não busca, e se a gente não ficar correndo atrás de buscar soluções e ajustes, né, que nem a Yara falou, assim, passa batido, né? Mas achei muito rico tu ter trazido todos esses conteúdos do que é importante a gente ter nesse tratativa, para a gente experienciar esse lugar e pensar nas propostas que a gente pode trazer para o que precisa ser desenvolvido. Eu acho que a luz que o teu trabalho trouxe, acho que foi muito essa, assim. Muito interessante. Eu fiz, eu participei no ano passado de uma mini formação em fotografia terapêutica, e inclusive eu já conheci aquele fotógrafo que tu falou, que foi muito interessante, assim, os trabalhos que a gente fez, e a gente trabalhou com a parte de fotografia cega. É uma menina brasileira que ela trabalha com essa parte de fotografia cega no museu lá da Espanha. Depois eu vou ver o nome dela, que eu não lembro agora, que é Fabiana Vinagre, o nome dela, bem interessante, se vocês quiserem ver, com pessoas de baixa visão, que é bem é um recurso bem interessante de trabalhar também. Sim. Bem legal, assim. Acho que é isso. Obrigada, Marcela. Obrigada, Yara. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Dorina? Bom, gente, a gente já passou um pouquinho aqui do horário, né, que a gente tinha estabelecido. Queria saber, primeiramente, se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, fazer alguma pergunta. A gente pode abrir aí para uma última colocação, se alguém quiser. A Natália está colocando os contatos da Marcela no chat, tá? Para quem quiser entrar em contato com ela posteriormente, né? Trocar mais. Eu lembrei uma coisa, desculpa interromper. Eu esqueci de falar. Quando falou da questão do contraste, eu tive que fazer caderno com a folha verde escura para o meu filho. Olha só, tá. Para ele escrever e facilitar tudo. E acho que, de repente, é uma coisa para a gente pensar em não usar só papel folha branca. Para a gente usar outras coisas. E muito também do que eles sugerem, a utilização, dos símbolos. A riqueza dos símbolos para simplificar, né? Para sintetizar algumas coisas que são muito complexas visualmente, assim. Acho que é isso que eu lembrei agora, assim. Legal. Obrigada, Doriana. Só colocando aqui que a Selma está tocada em saber, né, desses depoimentos da Márcia e da Doriana, né, que são ex-alunas aqui do SEDES, né, que ela não sabia, né, que tem filhos com deficiência visual. Bom, Marcela, você quer falar, antes de eu encerrar, quer falar das suas considerações finais? Eu só vou agradecer, quero agradecer, né, vou chamar todas de meninas, né, todas as meninas que estão aqui, assim, pela sensibilidade, pela escuta, enfim, fiquei bem feliz da gente poder trocar um pouquinho, conversar achei que foi um presente o depoimento de vocês, assim, fico bem feliz, acho que é isso. E a gente agradece muito pela sua fala, pela linda fala, a Natália está descrevendo aqui, super necessária, né? Falando em nome do departamento, também a gente agradece muito a presença sua aqui, né? Com esse encontro. E eu gostaria de convidar todo mundo para abrir aí os microfones para a gente poder dar um tchau caloroso aqui para Marcela, para a gente encerrar essa nossa live. Maravilha, Marcela, que trabalho lindo e tão importante. Parabéns. Obrigada, Selma. A orientadora é boa, viu? Minha orientadora é muito boa.